Olá, meus alunos do sexto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. A gente vai iniciar a aula remota 4 sobre Paralimpíadas. A definição de Paralimpíadas, para a gente poder iniciar, é o maior evento esportivo mundial que envolve pessoas com deficiência, os PCDs, a nomenclatura também, a abreviação de pessoas com deficiência, como são chamados. Inclui atletas com deficiências físicas, né? Dificuldade de andar, de correr, no caso a mobilidade, amputações, né? Quando a pessoa não tem parte dos membros, nem superior nem inferior, cegueira, pode ser cegueira total ou cegueira parcial, paralisia cerebral. E além também de deficientes cognitivos, as pessoas que têm alguma deficiência em algum órgão do sistema nervoso. São consideradas limitações permanentes quando a pessoa nasce com limitações ou adquire no decorrer de sua vida um acidente de carro ou qualquer outro tipo de acidente e pode vir ficar com deficiência física ou cognitiva, ou também por conta de nascer com alguma doença genética, né? E essa doença não tem cura, ou seja, a pessoa deve se adaptar àquela situação para o resto da sua vida, né? E normalmente é o que esses para-atletas fazem de espetacular, conseguem fazer esportes que qualquer pessoa pratica e eles conseguem também fazer isso com excelência, não é à toa que são tidos como heróis. A gente pode ver alguma dessas modalidades aí, tanto a primeira como a natação, futebol de 5, né? Futebol que eles chamam de futebol de cego de 5. A diferença do futebol de 5 para o futebol de 7 a gente vai ver um pouco mais na frente. E o vôlei sentado. As características, né? A primeira característica é as modalidades e os equipamentos passam por adaptações de acordo com as regras do esporte. Por exemplo, a primeira situação aí é do basquete. Tem que ter uma cadeira de roda adaptada. Vocês podem ver que não é uma cadeira de roda comum, né? Ela tem que aguentar impacto, até porque o basquete é um esporte de contato físico. Ela tem que aguentar impacto para quando a pessoa encostar na cadeira de rodas, o para-atleta não cair, não vir a se machucar. Outro tipo de adaptação, né? No atletismo, aí na segunda figura, a pessoa está correndo, a pessoa é cega, ou tem cegueira total ou parcial, depende do grau, e a pessoa é acompanhada por um treinador, né? Quando ela vai correr, ela é acompanhada por outra pessoa para poder não perder o norte de onde deve estar correndo. E a outra adaptação aí no goalball, né? Pessoas também com portadores de cegueira parcial ou total, que é uma modalidade que a gente vai ver um pouco mais a seguir. Também uma característica que acontece nas Paralimpíadas, que o evento ocorre no mesmo ano das Olimpíadas, geralmente um mês após a finalização das Olimpíadas. Como a gente pôde ver na aula anterior, é um evento que ocorre paralelo às Olimpíadas, logo em seguida, e esse evento, como a gente disse anteriormente, só voltado para pessoas com deficiências físicas ou cognitivas. Os atletas, esses atletas que participam das Paralimpíadas, eles já eram atletas e sofreram algum tipo de acidente, ou então adquiriram alguma doença, ou migraram devido à oportunidade, né? O esporte oferece essa oportunidade de tratamento, além de tratamento da doença, uma inserção social. Ele consegue se sociabilizar com outras pessoas através do esporte e assim não ficar tão isolado. A prática do esporte torna ele uma pessoa mais saudável, além de se tornar mais saudável, também mais social. Um pouco do histórico de como nasceu, né? Em 1939, o neurologista alemão Ludwig Guttmann
começou a trabalhar com a reabilitação de soldados que serviam na Segunda Guerra Mundial. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados se acidentavam como? Levando tiro nas costas e pegando na coluna e ficando paraplégico, tetraplégico, quando se não consegue mexer nenhum dos 4 membros. E paraplégico, é quando não se consegue mexer 2 membros, no caso as pernas. E aí, nesse período da Segunda Guerra Mundial, se pisava em minas, o soldado pisava numa mina, a mina explodia e ele ficava sem parte da perna. E aí, para não ficar naquele período sem fazer nada, o professor, esse neurologista alemão, resolveu trabalhar com a reabilitação desses soldados. E reabilitando como? Principalmente inserindo ele nos esportes, para eles não ficarem tão isolados, não ficarem sem fazer nada. E nos principais esportes que ele conseguiu colocar esses atletas, esses soldados, foi no basquete, no dardo, no bilhar e no tiro ao arco. Como vocês podem ver aí, tem fotos do período onde ele conseguiu fazer com que esses soldados, através do esporte, se reabilitassem, e foi aí que surgiu os primeiros indícios dos primeiros jogos, né, das Paralimpíadas. E aí, em 48, Gutmann decidiu organizar a primeira competição esportiva desses veteranos de guerra que já haviam participado da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Stockmadville, na Inglaterra. Esses esportes que são inseridos nas Olimpíadas, a primeira Olimpíada teve somente atletas nas cadeiras de roda. Depois que foi surgindo os outros esportes, no caso foram 14 participantes homens e 2 mulheres, já com a inclusão das mulheres. E o Gutmann foi bastante inteligente para poder fazer a divulgação desses jogos em que as pessoas portadoras de deficiências participavam. Ele resolveu fazer esses jogos no mesmo período que estava acontecendo os Jogos Olímpicos na Inglaterra. Então ele teve esse atrativo, ele resolveu fazer essa divulgação para as pessoas também poderem olhar para essas pessoas. E aí ele conseguiu o que ele queria, que era fazer com que eles olhassem com bons olhos para essas pessoas. Aconteceu também no mês de julho, porque é o mês que normalmente se faz as Olimpíadas, julho e pegando parte de agosto. A gente vai continuar no histórico. A primeira vez que foi realizada as Olimpíadas. Lembrando que esses jogos que o Gutmann fazia eram apenas competições, não eram jogos ainda das Paralimpíadas. A primeira vez que houve Paralimpíadas com pessoas portadoras de deficiência foi em 1960 na Roma, na Itália. Mas somente em 92, em Barcelona 92, que foi um marco, né? Porque foi a primeira vez que o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico trabalharam juntos para organizar as modalidades esportivas juntos, organizar os Jogos Olímpicos, né? Foi a primeira vez depois de tanto tempo. E aí mostrar um pouco das modalidades. Vocês podem ver na primeira figura aí a boccia. A boccia não é considerada uma modalidade tão conhecida pela gente, né? Mas é uma modalidade simples, onde você tem um determinado local para colocar uma bola branca e as equipes são vermelha e azul. As bolas são distribuídas, são 2 equipes diferentes que normalmente participam, e ganha o jogo quem colocar as bolas mais próximas da bola branca. A maior quantidade de bolas da sua equipe mais próxima da bola branca. Então é um jogo bastante simples, mas não tão conhecido pela gente, né? E o atletismo, basquete em cadeira de rodas, vocês puderam ver nas figuras anteriores, a canoagem, ciclismo de estrada de pista. Eu coloquei para vocês os 2 exemplos
O de estrada, tem até ali escrito na estrada Rio 2016, que né, foi nas Paralimpíadas do Rio, essa competição aí. É uma bicicleta totalmente adaptada, né? No caso aí, o atleta da figura 2, ele ou tem alguma amputação, então está sem mobilidade nas pernas e ele pedala com as mãos. A bicicleta é totalmente adaptada. Tem alguns atletas que até, dependendo da categoria, o atleta vai deitado, certo? E esse é o ciclismo de estrada. E o de pista é feito dentro de um velódromo. O velódromo é como se fosse um ginásio. Dentro do ginásio tem uma pista oval. E reparem aí que o atleta da frente, que é o atleta que está participando da Paralimpíada, o que vai atrás, ele enxerga, é um atleta normal, sem nenhum tipo de deficiência, certo? E ele consegue somente dar instruções, porque o atleta da frente, ele tem cegueira parcial ou total, dependendo da categoria, e por isso a viseira tem que ser totalmente preta, a viseira dele, e o outro vai mais para nortear a quantidade de voltas, se ele está indo rápido, se está indo devagar, mais para dar instruções. Outras modalidades também, que muitas das vezes a gente não conhece. O esgrima em cadeira de rodas, que é a primeira modalidade lá em cima, na primeira figura. Uma curiosidade é que essas cadeiras são fixadas no chão, certo? Antes de começarem a lutar, os árbitros vão lá, fixam as cadeiras no chão. Essas cadeiras não podem ter movimentos bruscos, são colocadas com cabo de aço, né, para poder aguentar o movimento dos atletas. E lembrando que essas espadas não são espadas convencionais, com espadas de verdade, afiada, pontiaguda, não. São espadas que tem sensores na sua ponta, tem uma bolinha com sensor, tem um sensor na roupa também, e à medida que o atleta vai tocando na roupa do outro, vai ganhando ponto. Então é um esporte totalmente seguro, certo? E aí essa máscara que eles colocam é para em algum golpe que se for dado não resvalar no rosto, né? Uma proteção para o rosto. O futebol de 5, que esse daí que está logo abaixo na figura número 2, uma curiosidade aí, vocês podem ver atrás do goleiro tem um rapaz em pé com a mão na boca. É ele que direciona para onde o atleta vai chutar para fazer o gol. Ele fica gritando, normalmente fica gritando o tempo todo, falando o tempo todo para o atleta saber onde ele está, e o atleta sabe se onde ele está é o local do gol. Por isso que quando a gente pode ver um jogo desse, muitas vezes a gente não sabe como o atleta consegue fazer, mas sempre tem as estratégias, como a gente falou aí no começo, né? As adaptações. Futebol de 7, eles enxergam diferente do de 5. De 5 ou eles são cegos ou têm deficiência visual. No de 7 eles enxergam. A deficiência deles é a paralisia cerebral. Tem algum problema no sistema nervoso, alguma deficiência, mas eles enxergam, certo? E no caso dos dois futebol, né, os goleiros têm que enxergar para poder ver a bola, né? Então não tem como, nem no futebol de 5 nem no futebol de 7, o goleiro usar venda. Mas apesar de todos os atletas no futebol de 5 serem cegos ou ter uma parcialidade da visão, eles são obrigatórios, tem que usar a venda para todo mundo disputar os jogos de forma igual. O goalball, que é a figura número 3 aí, é simplesmente uma pessoa joga a bola e o gol é diferente da altura de uma trave normal, que é 2 metros de altura por 3 de largura. Aí são 3 por 2 e eles simplesmente têm que fazer as defesas. Joga a bola com a mão e uma pessoa fica gritando mais para a esquerda, mais para a direita, e ele tem que adivinhar. E da mesma forma que o futebol de 5, se ele for cego ou tiver uma visão parcial, mesmo assim tem que usar uma viseira para poder realizar a modalidade esportiva de forma limpa. O halterofilismo, que é
da mesma forma que acontece nos Jogos Olímpicos, e ele também no levantamento de peso, né? Tem que levantar pesos. E é feito as adaptações, assim como são feitas as adaptações no hipismo, né? O hipismo, que é essa corrida de cavalo, vocês podem ver aí na figura número 4, a pessoa, a categoria dela, ela não tem os dois membros superiores. E aí a gente vai iniciar mais modalidades esportivas. A canoagem, né, no caso o remo lá em cima. O rugby em cadeira de rodas, natação, o judô, o tênis de mesa, que é essa figura número 3. Vocês podem ver, o rapaz não tem os dois braços, no caso ele participa como amputados, não tem os membros superiores, e o tênis em cadeira de rodas. Mais modalidades esportivas, muitas daquelas que a gente não conhece. Tiro com arco, vocês estão vendo aí a maneira que ele encontrou, a adaptação que foi feita para ele poder participar do tiro com arco, né? Ele puxa a flecha com a boca, escora no ombro, entre o ombro e o pescoço, para poder atirar, e tendo o apoio do pé, né? Já que ele não tem os membros superiores. Tiro esportivo é com arma, mas essa arma é de ar comprimido, né? Não é com material letal. É uma arma com munição, essa munição é uma munição adaptada. No caso do triatlon, segunda figura, no caso do triatlon é interessante porque o atleta aí, a gente pode ver, ele tem que fazer 3 modalidades esportivas, iniciar com a natação, ir para a bicicleta e depois correr, né? A gente pode perceber aí que ele entra na água sem a prótese, pedala sem a prótese, e na hora da corrida ele se utiliza da prótese, né? Colocando uma perna mecânica. A vela, vocês podem ver, uma das meninas aí tem problemas, a deficiência dela nos membros superiores, mas participando da vela. E o vôlei sentado, que lembrando que cada uma dessas modalidades esportivas tem a sua adaptação, né? Precisa adaptação tanto dos atletas quanto das regras para eles poderem participar. E aí, mais uma vez, a gente colocando para vocês a atividade, lembrando que sempre que for enviar atividade, colocar o cabeçalho com a data e principalmente o nome de vocês e a série, para poder fazer a identificação das atividades. E aí a primeira questão, você vai assinalar somente o que é correto afirmar, lembrando que dessas 4 alternativas, somente uma é correta. Ele está querendo saber se a primeira Paralimpíada foi realizada em Barcelona 92. O item B, se Paralimpíada inclui atletas com deficiência física, além de cognitivas. Se as Paralimpíadas ocorrem no mesmo ano das Olimpíadas, geralmente 6 meses após a finalização desta. E se a natação, o judô e o tênis de mesa são modalidades exclusivas das Paralimpíadas, se elas acontecem somente nas Olimpíadas. Se elas acontecem somente nas Paralimpíadas. Está querendo saber, lembrando que ela está querendo saber nessa questão aí, a única alternativa que é correta. Dessas 4, só tem uma correta. E na segunda questão, as modalidades dos equipamentos passam por adaptação de acordo com as regras de cada esporte. Escreva o nome de modalidades paralímpicas, que vocês acabaram de ver, mostrei algumas aí, que você desconhecia. É uma questão pessoal, você vai escrever somente as modalidades que você nunca tinha visto, que você nunca tinha ouvido falar, que você nunca tinha visto a imagem. Tem várias aí, a gente acabou de ver algumas modalidades paralímpicas, e você vai escrever algumas que você
nem você tinha visto falar e nem você tinha visto de alguma forma, figura, em alguma pesquisa, em alguma outra atividade que você tenha feito. Pois é isso aí, minha turma do sexto ano, obrigado pela aula remota 4. Espero que vocês tenham gostado e que nas próximas aulas fiquem atentos a tanto às aulas quanto à correção das atividades. Um forte abraço.